vamos aproveitar aí o assunto, o tema, né, que nós estamos falando aqui com vários de vocês através do nosso chat. E eu preciso dar algumas explicações para vocês, principalmente, vai colocando aí para mim no chat o seguinte: quem é BPC, fez a contratação e ainda não recebeu. Coloca para mim, por gentileza, essas informações, coloca para mim esses dados para que a gente possa avançar aqui na nossa live. Por que eu quero conversar com vocês sobre isso e explicar para vocês sobre isso? Muita gente está nos mandando, né, que estão com dúvidas, tá? E aí já fica o nosso alerta sempre, pessoal, no seguinte. Pessoal, quando for fazer qualquer tipo de contratação, você precisa saber aonde fez, com quem fez e, detalhe, nunca analisar apenas a questão da taxa de juros, porque o operacional, tanto da onde você está contratando ou o operacional do banco, vai influenciar depois nas suas liberações, tá? Então já fica esse alerta meu para vocês aí, para que vocês possam entender, tá? Por que eu estou perguntando isso? Porque muitas pessoas, por exemplo, estão nos comunicando assim, ó. Hoje, por exemplo, vamos colocar o dia de hoje, é uma terça-feira, né? E muitos estão colocando para a gente da seguinte forma. Deixa eu só ver aqui se o chat está normal. O Gerson colocou, eu não recebi, agora aparece a palavra não me perturbe. Gerson, provavelmente você está cadastrado no site Não Me Perturbe. Com isso, tá? A sua proposta não pode ser liberada, porque senão o banco é multado. Porque quando você faz esse tipo de cadastro, é como se você falasse assim, olha, não quero receber ofertas, não quero fazer empréstimo, não quero nada com as instituições financeiras. Então, obviamente, a sua proposta não pode ser aprovada, não pode ser finalizada enquanto constar o seu cadastro no Não Me Perturbe, certo? Então, voltando aqui ao nosso assunto. Por que que eu estou explicando isso para vocês? Porque muitas pessoas estão nos colocando assim, olha, fiz a minha proposta, por exemplo, na semana passada e ainda não aprovou, não caiu. Então, eu preciso explicar algumas coisas para vocês conseguirem entender, por exemplo, até onde é a responsabilidade do INSS, até onde é a responsabilidade dos bancos e até onde ainda é ou responsabilidade do correspondente ou sua, tá? Vamos lá. Muitas pessoas, gente, começam a fazer a contratação e não finalizam, tá? O que eu quero dizer com isso? Muitas pessoas chamam, né, por exemplo, nos chamam no WhatsApp, pede a simulação, concorda em fazer, manda a documentação e aí depois não faz a confirmação digital. Muitos param de responder, muitos não sei se encontram algum problema no celular, mas a gente manda mensagem, por exemplo, chega apenas um pontinho, né, lá no WhatsApp, ou seja, não chega a 2, como se, por exemplo, aquele WhatsApp estivesse desconectado, ou muitos fazem até o bloqueio, tá? Mas qual é o problema de tudo isso? Se você não finalizar a contratação, obviamente sua proposta não vai para aprovação. Só que aí o que acontece? Muitos começam, por exemplo, começam com a gente, param, aí depois começa com uma outra pessoa, para, começa com outro banco, para, resumo. Começa a fazer a contratação com várias pessoas, não termina com ninguém, só que aí bate o desespero. Poxa, todo mundo está recebendo, eu ainda não recebi, o que está acontecendo? Aí, vai olhar no celular, o primeiro que aparece lá, por exemplo, no WhatsApp, vamos supor que seja o nosso. Aí vem perguntar para a gente, olha, e aí, minha proposta até agora não aprovou, o que aconteceu? E muitas vezes, você ainda não finalizou, tá? Então, nesse ponto,
vamos colocar, ainda é de responsabilidade do beneficiário. Por quê? Ele ainda não terminou de fazer o passo a passo que é necessário fazer para realizar a contratação. Aí vamos, né, para o próximo passo, por exemplo. Existem pessoas que falam, mas eu não fiz porque eu não recebi o link, ou porque não deu certo a minha selfie. Gente, aí é uma questão de ir alinhando juntamente com o correspondente que você estiver contratando, para que possa, obviamente, de alguma maneira, de alguma forma, finalizar essa contratação. Porque bato na mesma tecla. Se não finalizar o passo a passo de contratação, sua proposta não será aprovada. Certo? Aí fica 50% do beneficiário, 50% do correspondente. Por quê? O correspondente também tem que acompanhar lá. Opa, o seu João, Dona Maria, seu José, não finalizou ainda o processo da formalização digital. Deixa eu enviar o link, deixa eu cobrar, deixa eu perguntar. E, obviamente, os outros 50% fica de sua parte em responder, em realmente fazer, né, o passo a passo até o final para conseguir a sua liberação, certo? Mas vamos pensar, tudo isso foi feito de maneira correta, foi finalizado. Agora vamos ao próximo passo. Existem pessoas que ainda não conseguiu receber, principalmente porque o benefício está bloqueado. Vamos lá. Isso, infelizmente, tá? É uma situação que é de praxe do Dataprev, que é deixar todos os benefícios bloqueados, e aqueles que quiserem realizar as contratações precisam pedir o desbloqueio, certo? Lembrando que, pessoal, o desbloqueio, gente, é uma situação que tem que ser feita pelo beneficiário. É uma responsabilidade do beneficiário. Por quê? Porque isso, por exemplo, é uma solicitação confidencial e individual. Entendem? Então, por exemplo, se fosse algo que pudesse ser feito de qualquer maneira ou de qualquer forma, é um caso. Mas vamos entender. Se for pelo 135, tem que ser o próprio beneficiário. Se for pelo aplicativo, tem que ser o acesso do seu aplicativo. Para acessar o seu aplicativo, tem que ter o seu login e a sua senha. Certo? Ó, até a cachorrinha tá latindo uma hora dessa. Se for fazer pela internet, pelo navegador, você também tem que fazer o login e a senha com o seu usuário, né? Com o seu CPF ali e com a sua senha. Ou seja, todo o acesso para pedido de desbloqueio é confidencial. Por que confidencial? Porque é dentro da sua área de acesso. Entendem? Então, esse tipo de solicitação não é feito automaticamente pelo Dataprev, não é feito pelo banco, não é feito pelo correspondente, e sim pelo beneficiário, certo? Então, se por um acaso a sua proposta ainda não aprovou, porque o seu benefício está bloqueado e você ainda não solicitou, saiba que enquanto isso não acontecer de sua parte, sua proposta não será aprovada. Certo até aí? Agora, né, a realidade a nível de maioria é o quê? Edney, mas eu solicitei e ainda consta bloqueado. Então, vamos a esse próximo problema, vamos classificar assim. Realmente, pessoal, né, devido alto fluxo de pessoas, atualizações do Dataprev, uma série de situações que a gente sempre cita para vocês, que é o quê? O politicamente correto, né? Não é para ter atrasos, não é para demorar, ou seja, você entrou no aplicativo, solicitou em questões de minutos ou horas, ou mais tardar de um dia para o outro é para estar liberado, certo? Mas, como a gente sempre orienta vocês, e se não acontecer o politicamente correto? E se tiver atrasos? E se tiver problemas? Isso pode acontecer, por exemplo, com desbloqueio, pode acontecer com o sistema de banco, pode acontecer com uma infinidade de coisas.
Por isso a gente sempre bate na tecla. O que puder ser adiantado, já o faça. Por quê? Porque senão depois, dentro da necessidade, dentro da emergência, a gente sabe o quão difícil é, certo? Então, nesse momento, muitas pessoas estão enfrentando o problema do desbloqueio. Já ligaram no 135, o 35 ele está fazendo a solicitação de desbloqueio e ele está passando o prazo de 5 dias. Muitas pessoas estão conseguindo. Muitas pessoas já ultrapassaram o prazo de 5 dias e ainda não foi desbloqueado, tá? Infelizmente está acontecendo isso. Outras pessoas estão solicitando pelo aplicativo e também não está sendo respeitado, por exemplo, esse prazo de 5 dias. Então, pessoal, qual fica a minha orientação nesse sentido e como também é mais um passo aí para impedimento da sua proposta ter sido liberada e o dinheiro ter sido aprovado? O fato do desbloqueio do benefício. Para você que já ligou no 135, já extrapolou o prazo, não resta outra alternativa a não ser ligar novamente, explicar para o atendente que já extrapolou o prazo de 5 dias e pedir uma providência emergencial para que ele possa solucionar. Se você estiver fazendo eu falei pelo 135, certo? Se você estiver fazendo pelo aplicativo e já ultrapassou também o prazo de 5 dias, algumas pessoas estão conseguindo fazer o quê? Cancelar essa solicitação e fazer uma nova. E aí, nessa nova, estão tendo a sorte de que aconteça o desbloqueio de uma forma mais rápida, tá? Ou, em último dos últimos casos, agendar de forma presencial no INSS no DataPrev, tá? Por quê? Para que, obviamente, de forma presencial, o atendente possa realizar esse desbloqueio. E aquelas pessoas que estão, por exemplo, às vezes com erros cadastrais, esse sim, infelizmente, só sobra a opção de ir presencialmente no INSS, tá? E aí já aproveita, além de realizar essa pendência cadastral, de conseguir, obviamente, fazer o pedido, a solicitação do desbloqueio, tá? Lembrando, gente, que sem estar com a opção do benefício desbloqueado, não tem como aprovar. Se estiver bloqueado, não aprova, tá? Um outro empecilho que nós estamos aí enfrentando, que tem como base aí uma regra da instrução normativa, é o prazo de 5 dias que consta nessa instrução normativa, especificamente para quem é BPC Loas, que a proposta só pode ir para a verbação, para a aprovação, depois de 5 dias da sua contratação, ou seja, fez o processo de contratação, fez a formalização digital 100%, a partir daí conta 5 dias para que o banco possa mandar para o INSS aprovar, certo? Essa situação realmente eu tenho que falar para vocês que não é comum, ou seja, não é comum em outros convênios, né? É uma particularidade para o pessoal do BPC. Ficamos surpresos com esse tipo de situação, mas está dentro da lei e os bancos realmente estão cumprindo, tá? Porém, pessoal, voltando a esses problemas que estão sendo enfrentados com o bloqueio, muitas pessoas estão fazendo o quê? E aí fica a minha orientação. Tem pessoas que estão aguardando desbloquear para depois solicitar a proposta. Tem alguma coisa de errado com relação a isso? Não. Mas, o que eu falo para vocês? Como existe esse prazo de 5 dias, gente, vocês podem ganhar tempo em fazer a sua contratação, fazer todo o passo a passo, certo? Porque aí já vai contando esses 5 dias e aí começar a batalha referente ao desbloqueio, certo? Porque senão você vai ter que lutar contra o desbloqueio, certo? Vamos supor que isso demore 5 dias, por exemplo. E aí depois mais 5 dias para conseguir realmente a aprovação e a liberação do dinheiro.
Então, você já pode antecipar, fazer o passo a passo da sua contratação e, paralelamente, né, estar com a sua solicitação, estar com o seu pedido de desbloqueio para que, obviamente, a sua proposta possa ser aprovada, tá? Aliás, vou colocar aqui na descrição da live o nosso WhatsApp. Para quem precisar, pode nos chamar que nós teremos o maior prazer em lhe atender, tá? Então, pessoal, até aí, vocês estão vendo assim, existem situações que é de responsabilidade do beneficiário, tem situações que é do DataPrev, do INSS, e aí nós temos uma situação, pessoal, que também está acontecendo e entra no que também nós sempre explicamos para vocês. Existem pessoas que já passaram o prazo dos 5 dias, já foi enviado o arquivo para o INSS, teve a averbação, mas o dinheirinho ainda não caiu na conta. E aí, nesse caso, gente, né, existem informações, por exemplo, aí muitos entram em contato com o banco, ou entram em contato, por exemplo, com... eu não digo nem correspondentes, porque a maioria que eu estou acompanhando e vendo de problemas são pessoas que contrataram diretamente com empresas que possuem aplicativos. E aí não consegue dar o suporte necessário, tá? Não estou criticando. Eu digo assim... Desculpa, pessoal. Eu digo assim, muitas pessoas entrou no aplicativo, fez o seu passo a passo, fez a sua contratação, o volume é alto, né, de quantidade de pessoas, e aí quando vai buscar alguma resposta sobre isso, recebem, por exemplo, informações genéricas. O que eu falo informações genéricas? Aquela informação para você não ficar sem resposta, mas não foi uma análise do seu caso, tá? E aí o que está acontecendo? Muitas pessoas estão com propostas averbadas e ainda não receberam. E aí, nesse caso, gente, como a sua proposta já está averbada no INSS, não é mais uma responsabilidade do INSS. Aí já foi a responsabilidade para o banco. Por quê? O INSS averbou, já falou para o banco, olha, pode pagar o fulano, o ciclano e o beltrano. Porém, o banco, por ter, muitas vezes, um operacional lento, por ter... Muito obrigado, viu? Tomar aqui uma aguinha, pessoal. Por ter um operacional lento, ou por estar realmente congestionado com muitas propostas, né? Muitas vezes não está conseguindo, né, fazer com agilidade esses pagamentos. Aí vamos pensar, não é mais responsabilidade sua, nem do correspondente, nem do INSS DataPrev, e sim do banco. Porém, né, entra naqueles fatores que eu digo sempre para vocês. Aqui nós trabalhamos com todos, mas nós colocamos proposta em todos? Não, por quê? Porque nós já sabemos quais vão apresentar esse tipo de problema. Então, a gente já coloca naqueles bancos que, após a averbação no INSS, em questão aí de minutos, já realizam o pagamento. Por que isso, gente? Porque a gente sabe da necessidade de cada um. Quando a gente vai fazer, por exemplo, uma contratação de empréstimo, a gente sabe que a gente precisa para ontem, e porque a gente tem uma necessidade emergencial, né? Então, nesse caso, a responsabilidade não é mais do DataPrev, e sim do banco. Agora, se não tivesse sido averbado ainda, aí mesmo que você estiver num banco que faz pagamento rápido, você ainda estaria enfrentando um problema com o DataPrev por não ter averbado ainda a sua proposta, certo? Então, entendem, são situações diferentes, são tipos de responsabilidades diferentes que acontecem para que a sua proposta seja aprovada, para que realmente o seu dinheiro seja liberado em sua conta ou não. Qualquer uma dessas etapas que não for concluída de forma correta, vai atrapalhar na liberação do seu valor, na liberação do seu dinheiro. Certo, pessoal? Vocês entenderam até aqui? Coloca para mim, por gentileza, aqui no chat para que eu possa verificar se vocês ficaram com alguma dúvida, tá? Olha, a maioria das pessoas colocando aqui que estão enfrentando problema com o desbloqueio.
Ó, pessoas colocando que solicitou pelo 135, demora 5 dias. Pelo aplicativo não dá certo, me obriguei a agendar na agência, o Gerson colocou. Vai ter que ser presencial. O Francisco colocou que fez pelo... Ó, o meu eu fiz dia 13, ficou tudo certo, mas liguei para lá hoje e disseram que ainda está aguardando cair na conta. Tá certo isso? O meu eu fiz dia 13. Você contratou dia 13, certo? Se o seu benefício estiver desbloqueado, né? Dia 13 é para ter sido feito o pagamento hoje. Se não, tem alguma coisinha aí, alguma particularidade com datas por não ter sido aprovado. Ou talvez alguma pendência na sua proposta, tá, seu Francisco? Rita, eu já tenho 6 meses e não consigo. Já fiz tudo que era possível, mais nada. Você diz desbloquear, Rita? Já faz 6 meses? Coloca para gente se é isso. Joaci, boa noite. Fiz a digitação em junho, mas o meu estava bloqueado. Paguei R$120 para desbloquear por a minha financeira, mas até agora nada do dinheiro na conta. É normal? Joaci, assim, eu não sou a favor de pagar para desbloquear, uma vez que, conforme eu orientei, é algo confidencial e individual de cada beneficiário e que tem que ser feito, né, pelo beneficiário. Mas, nesse caso, não sei qual foi o processo que foi feito para pedir esse desbloqueio, da qual você pagou, mas a primeira informação, você precisa confirmar no seu aplicativo se já está desbloqueado. Se já estiver, você precisa ver quando você fez a contratação para ver se já deu 5 dias. Se deu, já era para ter aprovado e pago na sua conta. Se não, você precisa fazer esse cálculo aí dos 5 dias. Mas, assim, precisa primeiro entender o que está acontecendo, tá? Bom, pessoal, deixa eu passar a outra informação aqui para vocês, que é uma informação extremamente importante. Eu coloquei assim, ó, isso vai ajudar no cálculo do aposentado. E isso é tanto para vocês, aposentados e pensionistas, quanto até mesmo para o pessoal do BPC. Mas, prestem atenção, para o pessoal do BPC não vai ser por agora, vai ser uma próxima etapa. Mas é importantíssimo vocês já entenderem esta informação, porque vai ser realmente de utilidade para todos, tá? Deixa eu ler até uma matéria aqui, depois eu explico ela melhor para vocês. Bom, pessoal, ó, a Dataprev, empresa de tecnologia e informações do governo federal, começou a receber e a validar as taxas de juros do empréstimo consignado praticados pelas instituições financeiras. A medida faz parte das novas regras para ampliar a transparência de custos da modalidade de crédito para beneficiários do INSS. Segundo o Instituto, a partir do fim de outubro, prestem atenção, os aposentados e pensionistas vão poder acompanhar as informações por meio do extrato do Meu INSS. Com o recebimento das informações, a partir do final de outubro, ao consultar o extrato de empréstimos pelo Meu INSS, o cidadão poderá visualizar quanto de juros é cobrado em cada empréstimo que ele fez, afirma o INSS em nota, tá? Pessoal, o que basicamente significa isso e o quanto isso vai ajudar a todos esse tipo de situação? Bom, hoje, principalmente na hora de fazer um refinanciamento, uma portabilidade, a primeira coisa que a gente precisa saber dos contratos que você possui ativo é o quê? Qual a taxa de juros, gente? A questão de prazo também é importante? Sim, mas isso é uma informação que está sendo mais fácil, né, de analisar e de ter, né, essa informação. Agora, o que está mais difícil sempre é a questão de saber a taxa exata do seu contrato. Não tendo essa informação, muitas vezes impede que você ou refinancie ou faça a portabilidade. Porém, saiu
uma lei, né, onde vai obrigar, obviamente, os bancos, as instituições financeiras, a informar isso ao INSS, ao Dataprev, para que ele possa, através do Meu INSS, do aplicativo, passar essa informação de forma precisa para vocês, beneficiados. Então, só que isso nós estávamos aí no aguardo, tinha um prazo para que os bancos se adequassem a isso, e agora vem essa informação de que realmente os bancos já começaram a passar essas informações e tem como prazo médio final o final de outubro para ter essas informações de forma precisa, ou seja, vamos classificar aí, final de outubro, basicamente seria na próxima virada de folha de pagamento, tá? O que isso vai ajudar em importar? Primeiro que vocês, né, vão conseguir saber exatamente qual a taxa do seu contrato atual. Segundo, na hora que precisar fazer um refinanciamento, uma portabilidade, sabendo essa taxa, vai facilitar a análise, a simulação, o cálculo para saber se é possível ou não fazer a sua renovação, fazer a sua portabilidade. Olha, gente, isso é muito importante, isso nunca teve, né, de forma precisa e disponível dentro do Meu INSS. Aliás, o Meu INSS é algo, vamos classificar, recente dentro do consignado, né? Mas esse tipo de informação nunca foi disponibilizado. E isso eu vejo como um avanço, eu vejo como algo muito benéfico para todos os aposentados e pensionistas, visando o quê? Dentro das necessidades, dentro das oportunidades, quando for fazer uma simulação de refinanciamento ou de portabilidade, tenhamos essa informação da taxa de forma precisa, para que, obviamente, possa ter a conclusão de dá para fazer ou não dá para fazer a sua operação. Coloca aí nos comentários o que vocês acham, se vocês gostaram dessa informação, se vocês gostaram de ter de forma disponível e clara essa informação da taxa de juros dentro do portal Meu INSS de vocês. Colocam aí para mim, por gentileza, tá? O Luiz Feliciano colocou, fala do CETELEM. Qual a sua dúvida, Luiz, referente ao CETELEM? Coloca aí que eu respondo para você, tá? Bom, pessoal, eu acho que eu trouxe todos os detalhes do dia de hoje, consegui explanar e explicar para todos vocês. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode colocar que eu vou verificar depois da nossa live a sua dúvida e eu respondo ou através de comentário ou numa próxima live trazendo os esclarecimentos para vocês. Ok?